Fala, galerinha do canal Escola de Negócios Santa Rita de Cássia, tudo bem com vocês? Mudando a forma com que você enxerga o seu pequeno negócio, a sua atuação autônoma, a sua empresinha, a sua lojinha. Vamos parar de chamar, você é um empresário, você é uma pessoa que agora chegou nesse canal e você está pensando o seu negócio como algo de valor. E aí, e o que é, afinal de contas, o que é valuation? E por que isso importa? Mesmo para um micro negócio, entender o valor da sua empresa é fundamental para tomar decisões inteligentes. Valuation é como fazer um laudo de avaliação do seu negócio, igual quando você vai vender um carro e quer saber quanto ele vale no mercado. A diferença é que a empresa não tem tabela FIP. Valuation na prática. O que realmente conta? E aqui, galerinha, nós começamos a mudar completamente a maneira como nós enxergamos negócio tradicional dentro do nosso workflow, nosso segmento, ok? Então vamos lá. Vamos sair do mundo teórico. Se você tem uma lanchonete, um salão de beleza, uma loja virtual ou presta serviço, seu negócio vale dinheiro por várias razões. Presta atenção, ó, no que eu vou falar para você. Olha lá. Valor financeiro e valor estratégico. Valor financeiro, receita mensal recorrente. Valor estratégico, base de clientes fidelizados. Gente, isso tem valor, viu? Margem de lucro, isso tem valor financeiro, viu? Localização privilegiada, isso tem valor. Estoque e equipamentos, isso vale alguma coisa. Marca e reputação, dinheiro em caixa e conhecimento especializado. Então, galerinha, tudo isso, tudo isso gera expectativa. Tudo isso vale. O valor da sua empresa é a receita, a margem, o estoque, o dinheiro em caixa, mais as bases de clientes, a localização privilegiada, a marca e reputação e o conhecimento especializado. Sabe como que você desvaloriza tudo isso? Quando você tem uma loja e você tem uma base de clientes, por exemplo, banco de dados, o seu banco de dados. O que é o seu banco de dados? É o seu cadastro de clientes. É por isso que é tão importante você cadastrar todo cliente que entra na sua. Você cadastrar, todo mundo passou na frente da sua loja, você cadastra. É preciso gerar uma base de dados, porque isso é valioso. Tanto é que grandes empresas, elas compram informações, isso é altamente ilegal, mas elas compram informações, porque elas querem enviar é, ofertas para a sua base de cliente. Você quer ver uma coisa muito interessante? O seu Instagram. Dependendo da quantidade de inscritos que tem no seu Instagram, o seu Instagram ele tem um valor, ele tem um valuation. O seu Instagram ele tem um valuation. Por quê? Porque as empresas elas querem fazer negócios com perfis com 5 mil pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, com 50 mil pessoas, com 300 mil pessoas, com 5 milhões de pessoas. Ainda mais se o seu público for um público nichado, selecionado, qualificado, identificado, que interage com você. Tudo isso vai dando valor nas suas redes, vai dando valor no seu Instagram. O seu banco de dados, a sua base de clientes é a mesma coisa. É a mesma coisa. É claro que você não vai fazer uma propaganda do seu concorrente dentro da sua rede, mas uma parceria estratégica pode ser que você consiga utilizar, por exemplo, o seu canal no Instagram, no Facebook, com uma série de pessoas cadastradas lá que te seguem. Aquilo tem um valor muito grande, um valor estratégico. E você pode monetizar isso a qualquer momento. É a mesma coisa quando você tem uma base de clientes fidelizados. Localização privilegiada. Às vezes você está mesmo online,
Mesmo online, você está estrategicamente colocado, territorialmente falando, você está estrategicamente colocado. Tudo isso é levado em consideração. Você está perto de rodovias, você está perto de um grande fluxo de movimento. Tudo isso faz muito sentido na hora de entender o valor da sua empresa. Tudo isso faz muito sentido. Você precisa entender isso. Sua marca e a sua reputação, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. E o seu conhecimento especializado. Então isso tem valor estratégico. Olha lá, ó. Empresas que fazem avaliação regular do próprio valor crescem 23% mais rápido que concorrentes. Por quê? Porque enxergam oportunidades que outros não veem. Olha, empresas que fazem a avaliação regular do próprio valor crescem 23% mais rápido que concorrentes. Por quê? Porque enxergam oportunidades que outros não veem. Precisa falar mais alguma coisa? Mudança de mentalidade? Mudança de paradigma? Estar colocado, estar posicionado em um outro grau de mercado, em um outro contexto? Método simples para calcular o valuation. Olha lá, ó. Método faturamento. Múltiplo de receita. Este é o mais simples. Você pega a sua receita anual e multiplica por um fator que depende do seu setor. Olha lá. Então, múltiplos por setor dados brasileiros. Alimentação, 0,5 a 2 vezes mais do faturamento anual. O varejo tem um percentual, tem um múltiplo. Serviços tem outro múltiplo. Tecnologia tem outro múltiplo. Consultoria tem outro múltiplo. E e-commerce tem outro múltiplo. Se nós formos pensar qual que é a sua linha de atuação, é varejo. Então, geralmente, o seu múltiplo está aqui no máximo 1,5%. É serviços. Então, o seu múltiplo está aqui. Você pega o seu faturamento anual e multiplica ele por 3. É o máximo, tá bom? Tecnologia. Aqui no setor de tecnologia, ele tem um múltiplo mais elevado. Ou seja, ao analisar esse contexto, se você ainda está no plano de negócios, você pode migrar. Em vez de eu abrir um negócio no setor de alimentação que o múltiplo é baixinho, eu vou abrir um negócio no segmento de tecnologia. Mas eu não sei nada sobre tecnologia. Mas você vai precisar de um tempo, de uma linha, até você começar a evoluir. Esse tempo você pode ter em qualquer segmento. Todo segmento ele precisa ter algo. Eu digo, não, mas eu vou focar naquilo que eu sei, naquilo que eu já sei, beleza, mas você sabe que há múltiplos aqui. Isso daqui é o máximo? De jeito nenhum. Se a sua estrutura for uma estrutura muito bem organizada, você pode dar passos muito valiosos. Vamos ver um exemplo prático. Lanchonete do João. O faturamento anual do João é 240 mil. Vamos ver ali, ó, o múltiplo do setor, 1,5, que é setor de varejo, o valuation estimado 360 mil. Ou seja, ele fatura anualmente, então o valuation dele é de 360 mil. Ok? Então esse aí é um dos primeiros cálculos. Método fluxo de caixa descontado. Isso aqui é um dos métodos mais organizados. Nome complicado, conceito simples. Quanto dinheiro do seu negócio vai gerar nos próximos anos? Quanto dinheiro o seu negócio vai gerar nos próximos anos? É uma fórmula básica. Lucro líquido anual dividido pela taxa de desconto. A taxa de desconto geralmente ela vai de 15 a 25% para pequenos negócios. Nós iremos, é lógico, é lógico, que nós iremos entender depois como que funcionam os múltiplos. Nós iremos entender depois como que funcionam essas taxas de desconto, para que nós possamos de fato entender ipsis literis como que funciona cada conceito, cada contexto desse, tá ok?
Nós não vamos ficar a ver navios, não. A gente vai entender, vamos destrinchar esse negócio, tá? Então, por exemplo, ó, fluxo de caixa descontado. Então, o salão da Ana tem um lucro líquido anual de R$ 60.000. Então, nós temos lá, ó, taxa de desconto de 20%. Então, o valuation dela vai ser o valuation dividido pela taxa de desconto. Então, a gente faz uma continha, chega a 0,20 e fica R$ 300.000. Então, uma empresa que gera, isso aqui é uma maneira, é um outro método de calcular o valuation, tá ok? Então nós temos dois métodos e existem mais, tá ok? Existem métricas muito mais complexas que isso. Isso é para você poder fazer aí. Você pega o seu faturamento e vê o seu setor e multiplica. Pega lá o seu lucro líquido anual e pega uma taxa, pega lá 20% e multiplica, tá ok? Pega 0,20, pega 20% e você vai entender mais ou menos quanto que vale o seu negócio. Alguns fatores que aumentam o seu valuation. Receita recorrente. Clientes que voltam todo mês valem ouro, galera. Assinaturas, contratos anuais, fidelidade. É por isso que é muito interessante, muitas vezes, nós trabalharmos com o parcelamento do nosso serviço ou produto. É bem legal, porque isso gera receita mensal. Estratégia é tudo dentro de um negócio. Mas clientes que gastam todo mês é a melhor coisa que tem. Então, um clube de assinatura, uma fidelização, uma campanha que você faz, que é onde a pessoa vai ter uma mensalidade. Isso gera, sabe por quê? Na hora que um investidor ele vai olhar isso, ele consegue projetar o fluxo de caixa, ok? Então ele consegue projetar isso, e isso é maravilhoso. Crescimento consistente. Mesmo que pequeno, crescer 5% ao mês por 12 meses impressiona qualquer investidor. Pessoal, isso daqui é um contexto 5% ao mês é desafiador crescer 5% ao mês. Mas se você tem um crescimento consistente dentro do seu negócio, como é que você consegue isso? Através de um planejamento muito bem organizado. É pensando diferente. Você pega lá todo o seu lucro e pá, reinveste. Você pega todo o seu fluxo de caixa e toda a sobra você reinveste. Não, esse mês eu não vou pegar para o Labore, não, eu vou voltar. Eu vou voltar o dinheiro, vou voltar, porque eu ganho um fluxo, tem crescido. Deu 5% eu reinvisto, deu 5% eu reinvisto, deu 5% eu reinvisto. Essa aplicação constante do negócio, isso mostra para o investidor e para qualquer empresa que você não está preocupado em pegar dinheiro para você, você está preocupado em valorizar o seu negócio. E isso muda a perspectiva de qualquer investidor. Sistemas e processos. Negócio que funciona sem você vale mais. Processos documentados é igual ao valor premium. Oh, rapaz, isso daqui é fantástico. Monta um negócio que não dependa de você jamais. Por exemplo, a Escola de Negócios Santa Rita de Cássia, ela está sendo pensada nesse contexto. Não vai funcionar daqui a alguns anos. Isso vai funcionar sozinho, porque já está no planejamento, já está no pensamento. A tendência é se tornar uma estrutura, a tendência é gerar valor numa profundidade tão grande que não dependa mais de mim para o negócio funcionar. Porque a ideia já está implantada, toda sistematizada, toda documentada. Por exemplo, a minha consultoria ela tem 4 grandes blocos: produção, pesquisa, finanças e marketing. Então, quando eu já trabalho nesse aspecto. Então, quando eu olho uma empresa que eu vou fazer um diagnóstico, eu vou entender como ela está aqui. E aí eu tenho um cenário, trabalho por cenários. Cada cenário tem um valor, cada cenário tem uma proposta.
e cada cenário gera um resultado diferente, ok? E aí a gente vende cada cenário. Então tudo isso é muito bem formatado, tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem organizado para gerar resultados consistentes. Na sua empresa você precisa entender de cenários, você precisa organizar os seus cenários para que cada cenário seja uma resposta diferente para cada situação, para cada exigência do mercado. A gente vai aprofundando essas coisas. Vamos lá. Pequenas empresas com processos organizados e finanças transparentes conseguem um valuation 40% maior na hora da venda. Compared to similar business. É muito interessante. Por que você deve acompanhar seu valuation? Decisões mais inteligentes, saber se vale a pena investir em equipamento novo, negociar empréstimos, bancos, leva mais a sério quem conhece o seu próprio valor. Atrair investidores, demonstrar que você entende negócios, planejar a aposentadoria, vender a empresa e poder ser a sua previdência. Tá ok? Então, você que está aí, assistiu até agora, calcule o valuation do seu negócio usando os dois métodos que aprendemos. Anote os números e vamos usar nas próximas sessões para entender como melhorar esse valor, tá ok? Então, pessoal, coloque comentários, ative o sininho, assine o nosso canal, né? Curte o nosso canal aí. Você que está assistindo pela televisão, vai lá no celular, compartilha esse conteúdo, manda isso para todos os seus amigos que são microempreendedores, para que a noção de mercado ganhe uma outra perspectiva. Gente, é outro game aqui, é outro jogo, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Nós estamos falando de outro jogo, tá ok? Nós estamos falando de outra realidade, é outro game aqui, é outro game, é outro esquema. Vou te dar um exemplo. Ah, Rodrigo, busque Shark Tank, né? Assista lá os tubarões. E aí você vai entender o porquê que você tem que levar a sua empresa mais a sério no sentido de gestão e no sentido de entender de gestão e de negócios, tá? Não é só comprar barato e vender caro, não, pessoal. É entender de valor de mercado, é entender que a sua base de clientes ela tem um valor, é entender que o seu posicionamento ele tem um valor, é entender que o problema que você resolve ele tem um valor, é entender que o seu fluxo de caixa tem um valor, é entender que aquele cliente que compra todo mês de maneira recorrente tem um valor, é entender que o seu mercado, que o nicho de mercado tem um múltiplo. É entender que o seu fluxo de caixa, ele te gera uma perspectiva. É muito importante que você entenda isso. É outro game, é outro player. E quando você entende os números, e aqui é por isso que é uma escola de negócios altamente gratuita, esse valor esses conteúdos eu entrego para vocês de graça e tem muita gente entregando de graça e muito mais de graça do que eu. Você pega o Flávio Augusto, os caras estão falando de equity valuation o tempo todo. Mas a nossa realidade, ela é diferente. Eu consigo falar a sua língua. Os caras falam de negócios bilionários. Nós aqui, nós estamos falando de pequenas empresas, ok? Então os caras, eles compram. Existem plataformas onde você pode organiza a sua. E aí, pessoal, nós estamos trabalhando dentro de uma plataforma que já organiza tudo isso para você, já te dá o seu valuation, o seu equity. Então, a partir do momento que você se organiza o nosso sistema dentro da sua empresa, você já tem o valor da sua empresa e o valor do seu equity calculado automaticamente. Mas não é interessante que você não saiba falar do seu valor. O mais importante é que você saiba apresentar e mostrar de fato quanto você vale. Tá ok? Quanto vale o seu negócio? Quanto vale o seu tempo? Ou melhor, qual que é o retorno? Se eu chegar para você e falar assim, cara, quanto que retorna o meu investimento se eu chegar com 20k e colocar na sua loja? Você vai falar para mim, cara, dentro de 6 meses eu te devolvo 22k e meio. Você saber isso de cor, muda, te coloca num nível acima da média. E o seu negócio não quebra nunca, viu? E só expande.
E aí você começa a projetar, e aí vai começar a atrair investidor. Você vende o seu negócio, começa outro, porque o game tá aí. O game tá aí. Você pega o seu fluxo de caixa, você fala assim, cara, eu vou demorar 3 anos para ter esse fluxo de caixa, para ter, sei lá, 360 mil reais na minha mão. Se eu tivesse 360 mil reais hoje, eu tinha uma outra ideia ali vai dar bom. Tem um cara que muitas vezes, uma empresa que ela está precisando fortalecer o fluxo de caixa dela. Ela chega e ela compra a sua empresa, compra a sua base de clientes, ela compra o seu ponto, ela compra tudo isso de você, compra o seu know-how, compra tudo de você e você entra na grana. Puf, de tudo. Pá. E aí você começa outro negócio e fortalece o seu negócio. Então, esse é o game. Isso é empreendedorismo, ok? O seu lucro, reinveste ele tudo. Se você tiver como pegar todo o seu lucro e reinvestir no seu ecossistema, gera um ecossistema e reinvista todo o dinheiro, toda a energia que você gerar, toda a energia você deposita de volta dentro do seu ecossistema. Não tem quem segura. Não tem quem segura. Falou, galera? A gente volta no nosso próximo conteúdo. Fica conosco.